A aparição do Blast no último capítulo de One Punch Man foi muito boa porque a gente finalmente pôde ver ele em ação. Então será que agora a gente pode ter uma ideia mais precisa sobre quais são os poderes dele? Fala pessoal, beleza? O capítulo 166 do mangá de One Punch Man com certeza gerou muito conteúdo. Aconteceu muita coisa lá que dá um vídeo por si só. Já fiz a pré-análise desse capítulo e já falei por que eu acredito que o Genos não morreu quando o Garou atravessou a mão nele. E agora eu tô muito ansioso para falar sobre esse tema do vídeo de hoje, que é quais são realmente os poderes do Blast. Então nem perde tempo e manda o like e se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar a 30 mil inscritos. E já aviso, quando eu chegar a 50 mil inscritos, eu faço um vídeo fazendo o treinamento do Saitama. Eu sei que eu vou me arrepender amargamente de estar prometendo isso, mas vai valer a pena. Evidentemente, eu vou começar por aqueles que são mais óbvios, porque são coisas que já tinham sido mostradas antes mesmo desse capítulo 166 ser lançado. E o primeiro deles, que eu acho que é indiscutível, todo mundo vai chegar na mesma conclusão que eu, que é super velocidade. Já havia sido mostrado em capítulos anteriores o Blast simplesmente ignorando a velocidade do Flash, velocidade da luz. Então, eu acho que isso é algo que é indiscutível. O próprio Flash Velocidade da Luz, que é o herói classe S mais rápido, ou pelo menos deveria ser, que por um tempo lutou em uma velocidade equiparada à do Garou e à do Esperma Platinado, ele mesmo reconheceu que o Blast era mais rápido do que ele. Então, super velocidade é uma das habilidades que o Blast tem. Agora, uma coisa que talvez não seja tão óbvia, e aí eu vou dar a minha opinião aqui, mas não sem antes eu levantar um questionamento. O Blast tem uma super força natural? E já eu vou explicar o porquê que eu tô fazendo essa pergunta. Se ele tem ou não tem uma super força natural, como é, por exemplo, a força do Tank Top Master e do Brilho Negro. Mas para falar sobre isso, vamos a uma habilidade que o Blast demonstrou nesse mangá e que eu acho que é realmente o que eu penso. O Blast usou no Garou uma habilidade chamada Soco Gravitacional. E isso é basicamente um soco, só que com um tipo de energia preta em volta da mão dele. Por que esse soco se chamaria soco gravitacional? Quando o Garou copia as habilidades do Blast, ele usa ao mesmo tempo o soco de fissão nuclear e o soco gravitacional. Daí, para se proteger, o Blast abre um portal, fazendo com que esses socos atravessem o portal e vão para o céu. Só que aí, um tipo de buraco negro, entre aspas, suga toda a radiação da fissão nuclear. Então, o que eu acredito que acontece? Quando o Blast usa o soco gravitacional, na verdade o que ele está fazendo é aumentar a gravidade da própria mão para aumentar a força do soco. A gente sabe que força é massa vezes aceleração. Só que, na verdade, da mesma forma que a Terra puxa um objeto, esse objeto também puxa a Terra. Tanto que a força de atração entre dois objetos envolve a massa desses dois objetos. Então, fisicamente falando, faz sentido não só a gente dizer que a Terra puxa os objetos para si da mesma forma que os objetos puxam a Terra para si. Então, aumentar a gravidade da própria mão aumentaria sim a força do soco, fisicamente falando. Então, eu realmente acredito que quando ele usa o soco gravitacional, ele está aumentando a gravidade do próprio soco para aumentar a força do soco. Até porque, vamos ser sinceros, se força é massa vezes aceleração, para ele aumentar a força do soco, ou ele aumenta a massa, ou ele aumenta a aceleração. Para ele aumentar a massa, automaticamente ele vai ter que aumentar o volume, ou seja, a mão dele vai ficar gigante, mão do Popeye. Mas como ele não pode aumentar a massa, o que ele faz? Ele aumenta a gravidade. Aumentando a gravidade, ele aumenta a densidade, aumentando a densidade, ele aumenta a força. Então é isso realmente que eu acredito. E só agora eu lembrei de acender o ring light, então vamos continuar. Onde que eu parei? E é por isso que eu perguntei se vocês acham que o Blast tem uma força, né, uma super força
natural? Ou seja, ele tem músculos fortes ou é tudo efeito da manipulação gravitacional dele? Aí eu vou dar a minha opinião. Eu acho realmente que o Blast tem sim uma força natural elevada. Ele deve ser sim mais forte do que o Take-Top Master e o Brilho Negro. Porque a gente tem que lembrar que quando o Blast encontrou o Flash e o Saitama, o Blast levantou com uma mão e inclusive girou no dedo aquele cubo que o Saitama tirou da parede e jogou para trás e ele afundou no chão de rocha. Aí eu sei que o Blast levantar o cubo com essa facilidade toda também pode ser um efeito de manipulação gravitacional. Por quê? Porque se ele diminui a gravidade desse objeto, esse objeto automaticamente fica mais leve. Mas a questão é a seguinte, quando o Blast utilizou o soco gravitacional, o Blast ficou com aquela esfera preta ao redor da mão. E aqui isso não aconteceu, ele simplesmente pegou o cubo e tirou. Então não parece que são a mesma coisa, parece mesmo que o Blast tem uma super força. Mas nesse exato momento do vídeo eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo. Na opinião de vocês, o Blast tem uma super força natural ou será que isso é tudo fruto da manipulação gravitacional que ele já mostrou que tem? O Blast também tem a capacidade de lançar um tipo de bola de energia, mas a gente não sabe qual é o efeito dessa bola de energia. Se o Garou tomasse aquele ataque, o que iria acontecer com ele? Aqui, mais uma vez, eu vou dar a minha opinião. Quando o Blast faz essa bola de energia aparecer pela primeira vez, ele fala que quer levar o Garou para uma outra dimensão. Então o que eu acredito que essa bola de energia faz é exatamente isso. Ela funciona como se fosse uma Pokébola dimensional. Ele atira essa bola de energia no inimigo e esse inimigo automaticamente fica preso em uma outra dimensão. Mas se fosse só isso, por que ele teria que usar aquele Paranauê lá que ele fez com o Garou para ele ficar preso em outra dimensão? Aí eu acho que é um equívoco. E agora que a gente vai falar da habilidade que eu particularmente achei mais apelona dele, que são os portais. O Blast ele tem uma capacidade de abrir portais que é muito diferente de uma simples habilidade de abrir portais e nos levar para outro lugar. O Blast ele pode abrir 2 portais, fazendo com que você entre por um e saia pelo outro, automaticamente, como se um fosse realmente a extensão do outro. E por que isso é apelão? Porque ele pode manipular a posição desses portais. Então, quando ele faz isso, ele tem a possibilidade de fazer o inimigo entrar num looping eterno, como ele fez com o Garou. Então, só para explicar o que eu estou tentando dizer para vocês, imagina que o Blast abra um portal aqui e um portal aqui, um em cima e um embaixo. Quando o personagem entra pelo portal de baixo, ele sai pelo portal de cima. Só que por causa da força da gravidade, assim que ele sair do portal de cima, ele vai entrar no portal de baixo e aí ele vai ficar nesse looping eterno. A esperança desse personagem de conseguir sair desse looping eterno é ele aproveitar esse vão que existe entre os 2 portais e aproveitar esse momento para conseguir sair. Mas aí o que acontece quando os 2 portais são conectados? Vamos pensar da seguinte forma, vamos pensar sob uma perspectiva de causa e efeito, de ato e consequência. O ato de entrar pelo portal de baixo tem como consequência sair pelo portal de cima. Mas uma vez que os 2 portais se conectam, entrar e sair se tornou a mesma coisa. Portanto, quando ele entra, ele sai, mas quando ele sai, automaticamente ele entra. Logo, ele fica preso nesse looping eterno. Entenderam o conceito do looping? Quando ele entra, ele sai, mas quando ele sai, ele entra. Só que como sair é uma consequência de entrar, então ele fica no entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai e nunca mais para, ao menos que ele próprio tenha a habilidade de abrir um portal, tal como o Garou fez quando copiou essa habilidade do Blast. Então percebam que essa habilidade de abrir portais, ela é ridiculamente apelona se ela for usada contra alguém que não tem a mesma habilidade de abrir portais que o Blast tem. Cara, o Blast ganha de um monte de personagem de Dragon Ball só com essa habilidade, ele não precisa nem lutar. A maioria esmagadora dos personagens de Dragon Ball não tem a habilidade para quebrar esse looping eterno. E eu vou além, vou bem além. Só com essa habilidade ele conseguiria vencer, por exemplo, o Thor, o Superman e talvez até o Saitama, porque por mais que você possa argumentar que o Saitama quebrou uma dimensão e entrou, não
não é a mesma coisa que quebrar um looping eterno, há de se convir. O Saitama não tem a habilidade de abrir portais que o Blast e agora o Garou também tem. Essa habilidade é muito apelona. Agora, que fique claro, causar o looping eterno não é uma habilidade do Blast. A habilidade do Blast é a abertura desses dois portais, em que você entra por um e sai pelo outro. O looping eterno aconteceu pela forma como o Blast utilizou os portais. Ou seja, ele usou uma lógica matemática aí aplicado à realidade dos portais dele. Então realmente dá um bug na matriz quando você é esmagado entre dois portais que seguem essa realidade, de que você entra por um e sai pelo outro. Possivelmente foi isso que aconteceu com o Garou também, até porque é isso que a gente vê acontecendo. Só que como o Garou tem a mesma habilidade de abrir portais que o Blast, então ele conseguiu sair desse looping. Agora, e personagens que não têm essa habilidade? E personagens que não conseguiriam copiar a habilidade do Blast? Eu não consigo pensar em formas do Goku, do Superman, do Thor ou do Saitama se livrar disso. Porque vocês percebem que isso vai muito além de feito de força e velocidade? Isso tem a ver com o conceito científico. E é por isso que o Blast é muito apelão. Bom, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, manda o like e se inscreve no canal. Eu tô aguardando vocês para os nossos próximos vídeos de One Punch Man. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês e falou!